Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Miguel? Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. Prazer, Felipe, tem uma notícia que circulou hoje. Você sabe que o Emílio Odebrecht está escrevendo um livro e já começaram a vazar alguns trechos para a imprensa. Eu acredito que ele próprio, né, deve estar vazando algum trecho para a imprensa, já para ir fazendo a propaganda do seu livro. Aí tem, por exemplo, um trecho que vazou hoje, está sendo muito debatido por todo mundo. É o seguinte: Emílio Odebrecht diz que Lava Jato fazia blitz de madrugada nas celas para forçar delações, né? Aí a matéria menciona o livro de memórias ao qual o Estadão teve acesso em primeira mão. Dono da principal construtora brasileira conta sua versão sobre a operação liderada pelo juiz Sérgio Moro, que provocou um apagão de contratos, bloqueio de recursos, fechamento de canteiros de obras. Procurado, Moro disse que não comentaria. No livro, né, segundo Emílio Odebrecht, ele relata que o grupo das investigações que atingiram as grandes empreiteiras do país incentivava blitz de madrugada nas celas dos executivos da construtora Odebrecht, na Polícia Federal em Curitiba, para, segundo ele, humilhar os prisioneiros, forçar depoimentos e assim manter o fluxo de operações. O que você acha disso, Felipe? Miguel, ainda não li, né? O livro ainda não veio a público, mas posso dizer que nós, advogados, denunciamos isso, que a forma que as delações foram conduzidas pela Lava Jato assemelhavam-se muito à tortura. Prisões precárias, provisórias, feitas de forma absolutamente espetaculosa, com helicópteros, com a imprensa comemorando o povo na rua, batendo palma, a imprensa sempre avisada com antecedência, havia um processo de humilhação, de destruição da imagem do preso, ainda que provisório, ainda que uma prisão precária, que levava ao desespero. As pessoas têm formas diferentes de reagir a essas humilhações. Nós já, quando falávamos que isso era tortura, prisão de parentes, ameaças de prisão de parentes, de esposa, de filhos, as pessoas diziam que nós éramos exagerados. Eu tenho refletido muito sobre isso, assim, dessa cultura de violência que há no povo brasileiro, que meio que retira qualquer direito, né, daquele que o brasileiro acha que não merece ter defesa. Eu comparo muito com a questão da tortura. Ainda há para o brasileiro, tortura mesmo, física, uma separação entre a tortura do culpado e do inocente. Essa é uma verdade da cultura nacional, dessa violência que há na cultura nacional, que permeia todas as classes sociais. Então, que vem a público um dos homens mais ricos do país falar em tortura, falar em métodos absolutamente heterodoxos de obtenção de delações, é importante para que a gente possa, aí com uma forma mais serena, com o distanciamento da história, aprimorar esses institutos e revelar, né, toda a violência que houve nos bastidores. Volto a dizer, viu? Com acobertamento da maior parte do povo brasileiro, com apoio de setores, inclusive progressistas da imprensa, que achavam que isso se justificava, e apoios, inclusive, de setores progressistas da classe política, que, num primeiro momento, batiam palma de forma quase que infantil a toda essa violência. Tem uma notícia também que tem um pouco a ver com, quer dizer, tem a ver com isso, né? Porque é sobre o ex-governador Pezão. Ele foi inocentado, né, da acusação de improbidade administrativa. Deixa eu pegar a notícia aqui, pegar a capa da notícia aqui. E também ele havia também foi investigação da Lava Jato, e foi um momento assim de muita criminalização da política, né? Governadores presos, prefeitos presos, né? E você acha que hoje em dia há muita crítica sobre isso? Acredito que há uma consciência crítica maior da sociedade brasileira sobre, talvez até dos órgãos judiciais. Aliás, queria perguntar, você acha que os órgãos judiciais, que o sistema judicial brasileiro, ele está mais cuidadoso hoje
Ou você acha que ele ainda é muito vulnerável a essas ondas de criminalização na política? Miguel, em todas as áreas da cultura nacional, eu ando refletindo muito sobre essa pressa brasileira de virar a página, né? Da mesma forma que é tudo feito com muita paixão e muito ódio no momento, depois se esquece. Eu acho que o distanciamento é necessário que venha a público livros, que essas sentenças sejam reformadas, que esses institutos, a delação e a leniência, principalmente, sejam aprimorados. Porque, veja, por exemplo, na Lava Jato do Rio, eu não discuto mais, para mim está tudo envenenado. No momento que o CNJ entende que o juiz que comandava as ações é um juiz que não era imparcial, é um juiz que agia com parcialidade fora da lei, para mim, a essa altura, apesar de acreditar que existam culpados inocentes naqueles processos, para mim está tudo inutilizado. Tudo inutilizado. Né? Foi um grande circo que causou grande prejuízo econômico ao Rio de Janeiro, por exemplo, enorme prejuízo econômico. Não se cuidou de efetivamente alcançar os culpados, porque se feriu devido ao processo legal, e agora tudo isso é inútil. Né? Para mim, todas essas sentenças devem ser anuladas. Né? O juiz imparcial é um direito de qualquer cidadão, em especial do cidadão que é culpado, porque o Estado precisa garantir os seus direitos até para poder aplicar-lhe a pena de forma legítima. Então, para mim, tudo envenenado. É um processo que as pessoas também querem esquecer rapidamente. Acho que o judiciário aprendeu pouco com esse processo. Acho que nós precisávamos fazer seminários, levar até o final a punição de quem tem que ser punido. Né? Esse juiz heróico, romântico que a imprensa construiu, o juiz de primeira instância, que sozinho com a sua caneta vai purificar os males do mundo contra a lei, né? Em aliança absolutamente incabível com outro herói, que é esse paladino que no Ministério Público curará todos os males da sociedade brasileira. Isso não existe. Isso foi usado para manipulação política, para manipulação econômica. Muita gente ganhou dinheiro com isso. Nós somos a 12ª economia do mundo. A quem interessa a destruição de setores inteiros da economia nacional. E me parece que agora caberia, sim, ao judiciário, ao legislativo aprimorando institutos, à academia ocupar esse papel do debate, buscando levantar o que aconteceu para que não se repita. Me preocupa essa pressa, sabe? Não basta só a reforma dessas decisões, porque nós vamos correr o risco efetivo de errar novamente logo ali na frente. Muito bom. Felipe, tem uma frase em latim, periet mundus fiat justitia, né? Que o mundo se acabe, faça-se justiça ainda que o mundo se acabe. Né? Parece que... Eu queria só perguntar sobre essa questão da economia, porque eu lembro, na época que a Lava Jato estava no auge, já havia esse debate, né? Havia preocupação de muitos setores, não, peraí, vocês vão destruir todas essas empresas. Eu lembro até no depoimento do Marcelo Odebrecht, que esses depoimentos eram divulgados, né? Então a gente assistia, grande parte deles, o Marcelo falando com o Sérgio Moro, que a Odebrecht empregava 200 mil famílias. A gente tem que se preocupar com esses empregos, né? Porque você faz um bloqueio, por exemplo, um bloqueio nas contas de uma empresa desse tipo, como é que vai pagar? Como é que vai pagar 200 mil famílias? Havia uma preocupação grande, a presidenta Dilma externou isso várias vezes também, é preciso cuidado, mas sempre que isso vinha à tona, essa argumentação era imediatamente também criminalizada pela própria Lava Jato. Está defendendo bandido, está defendendo... Isso não importa. A própria Lava Jato, os próprios procuradores externavam muita violência contra qualquer tipo de preocupação. A pergunta que eu faço, aqui no Rio de Janeiro, você sabe muito bem, o Rio de Janeiro foi muito violentado pela Lava Jato porque havia uma expectativa de construção da Comperj, né? A Comperj ela iria emancipar o Estado do Rio de Janeiro. E ela foi destruído o projeto. Até agora a gente não sabe quando é que vai ser, se algum dia será construída uma refinaria no Rio de Janeiro. Então eu queria uma reflexão sua. Essa sentença em latim, né, periet mundus, fiat justitia, você acha que é válida? Você acha que a justiça não precisa se preocupar com o fim do mundo?
Vamos ser bem objetivos olhando o modelo do país mais desenvolvido do mundo. Nos Estados Unidos demoraram 100 anos, né, para criar um modelo onde você, por exemplo, se a empresa denunciar uma atividade de corrupção ativa de um diretor dela antes de um processo administrativo, a imunidade da empresa é total, né? Os próprios aliados, quando ganharam a Segunda Guerra Mundial, numa situação muito mais grave, buscaram, por exemplo, na Itália, preservar as grandes empresas italianas, as grandes empresas alemãs, para não destruir a economia desses países que já estavam em frangalhos, porque acreditavam que isso causaria um caos social ainda mais grave. Claro que lá preocupados muito com a disputa com o comunismo, mas você desenvolveu ao longo do século XX uma série de institutos, e a leniência é o mais profundo desses, para você despolitizar ou tirar a ideologia desse processo de preservação, também de know-how, quanto de sabedoria, de conhecimento do povo brasileiro foi perdido nesse processo, né? Porque a engenharia da Odebrecht não é da Odebrecht, ela estava ali contratada pelas grandes empreiteiras. Você poderia, claro, limpar esse setor dos vícios de concorrência, mas o ideal é que você preservasse um ativo da economia brasileira que, aliás, tinha sido internacionalizado. E até a internacionalização desse ativo, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Lula viajava para vender a experiência de obras do Brasil, isso fez parte da agenda da Lava Jato. Quando todo presidente americano faz isso, de venda de serviços agressivamente, aliás, de empresas americanas no mundo. Então, assim, ainda o Brasil, quando ele é efetivamente capitalista, ele aplica, então, esse modelo aí, porque setores do judiciário e do Ministério Público entendem que o serviço público é um fim em si mesmo, né? É um fim em si mesmo e se autofinancia. Estranhamente, também os setores mais bem remunerados do Serviço Público Nacional, que são o Judiciário e o Ministério Público, né? Mais equipados, mais bem remunerados, a partir da Constituição de 88. Então, principalmente a base dessas instituições, do poder e do Ministério Público, passaram a agir quase que autonomamente do modelo de desenvolvimento do país. Então, assim, tudo muito grave. E me parece também triste que o Congresso Nacional hoje, muito empobrecido intelectualmente, muito empobrecido na capacidade do debate, muito ideologizado, não seja capaz de usar esse momento, vou bater nisso o tempo todo, para aprimorar a leniência, o Instituto da Leniência, como eu dei nesse exemplo, lá dos Estados Unidos, que isso começou no início do século XX, quando se discutiu os grandes monopólios do aço, do petróleo, e esses crimes passaram a serem mitigados em face da empresa para preservar a própria atividade econômica do país. Muito bem. Felipe, o Congresso autorizou a criação da CPMI dos atos do 8 de janeiro. Foi aprovado essa semana, tudo indica que vai começar semana que vem. Então, o Brasil vai discutir esses atos. Queria saber qual a sua opinião sobre essa CPMI, se é que você tem alguma opinião, qual a sua expectativa como cidadão brasileiro para isso? Miguel, sendo muito sincero, a expectativa de um circo, né? E aí eu estava ouvindo com muita atenção a nossa que me antecedeu. Aliás, a Bela fala muito elucidativa, não entendo. Eu reflito muito sobre, mas não sou um especialista sobre esses temas, porque cada um vai ter direito à sua própria verdade na sua. Quer dizer, a mentira vai correr solta, a rede social vai ser utilizada para isso. Os maiores absurdos. A gente vê o deputado muito mais preocupado em lacrar, como dizem os jovens, do que efetivamente proceder a elucidação. Todos nós queremos efetivamente saber o que aconteceu, processos responsáveis, quem agrediu a nossa democracia, quem buscou, ou seja, descumprir a vontade das urnas, mas eu espero muito pouco da CPMI, sendo muito sincero. E sobre esse projeto de lei das fake news, você tem uma opinião sobre ele? Eu, como presidente da ordem, eu discuti muito com os especialistas. Eu não sou um especialista, então tenho muita timidez em falar abertamente, mas algo tem que ser feito. Eu gostei muito da fala dela sobre a questão da responsabilização. Não é possível que seja um território livre de qualquer tipo de responsabilidade. O povo brasileiro
por questões culturais, convive com as redes sociais em patamares muito superiores a outras democracias. Nós ainda temos essa cultura dos grupos coletivos de WhatsApp, que não acontece em outros países, porque os países não são dados o brasileiro acha, por exemplo, que é uma deselegância ele sair de um grupo, né? Ele tem vergonha de ser incluído num grupo e sair. Há especificidades culturais do Brasil que dificultam esse debate. Agora, eu entendo que ele tem que ser feito, mas eu, do pouco que aprendi sobre isso, não tenho muita fé de que o Brasil será revolucionário nessa matéria, não. Acho que os setores do Congresso que vivem da fake news, da destruição de reputações, da manipulação desses amplos setores brasileiros que são mobilizados a partir da ignorância e do ódio, da frustração compreensíveis, eles vão conseguir impedir grandes avanços. Eu acredito que se algo for feito em relação a isso, em defesa das grandes democracias, vai nascer realmente a partir do direito por analogia, do direito internacional, principalmente em discussões que estão sendo tocadas na Alemanha, nos Estados Unidos com mais dificuldade e no âmbito dos parlamentos europeus. Muito bem. Felipe, você tem visto o presidente Lula está fazendo um périplo internacional, esteve na China, depois nos Emirados Árabes, foi para Portugal, Espanha, agora vai participar da coroação do rei, né, na Inglaterra. Como é que você está analisando o desempenho internacional do presidente? Miguel, ainda bem que você me fez essa pergunta, que eu já estava aqui culpado de ser muito pessimista para quem está nos assistindo. Com todas as dificuldades do Brasil, com todos os dramas que nós estamos vivendo, pelo menos nós voltamos a respirar os ares da normalidade. Eu diria que não teria nenhuma notícia num périplo de um presidente, que é um presidente naturalmente popular no mundo, pela sua história, por ser presidente do Brasil, mas ela é um alento, é um sopro, né? Um sopro de integração, um sopro de civilidade, um sopro de Brasil adulto, né? Com todas as dificuldades do momento, o momento é muito melhor do que outros que nós já vivemos, né? É o Brasil isolado, o Brasil odiando, o Brasil num canto, né? O Brasil com ódio do mundo, separado do mundo. O presidente Lula, inegavelmente, é um sopro de resgate desse papel, que é um papel importante para o povo brasileiro, sem dúvida nenhuma. É a notícia boa que a gente tem para comemorar nisso tudo. Muito bem. E sobre a política interna aqui, você acha que o governo Lula está, do ponto de vista econômico, como é que você está? Você está otimista que as medidas do governo vão resultar em algum crescimento econômico? Como é que você está vendo? Eu tenho visto com otimismo a atuação da Haddad. Tenho visto com as dificuldades que, óbvio, não são dadas pela conjuntura, mas tenho visto com otimismo. Para mim tem sido uma grata surpresa. E tem sido uma decepção a articulação política do governo. Tenho ido muito a Brasília, acho ainda as coisas muito perdidas. Acho que o governo tinha que azeitar essa articulação política, buscar os setores da sociedade, construir consensos, a partir da grande frente que nós montamos na última eleição. Acho que isso ainda precisa ser aprimorado e eu temo que se perca o momento, né? Há muitos que estão à espreita, né, para sair da posição defensiva que se colocaram para voltar ao ataque à democracia. O governo tem que liderar isso no Congresso, na sociedade. Eu acho que esse é o ponto negativo desses primeiros dias. Já a pauta econômica, dentro do possível, eu acho que ela tem sido positiva. Muito bom. Felipe, a gente tem mais 10 minutos. Eu queria falar um pouco sobre o Rio de Janeiro. Você foi candidato a vice-governador aqui no Rio de Janeiro e teremos eleições municipais. Eu sempre pergunto a você vê aqui sobre isso, sua opinião. E eu sei que você é aliado do Eduardo Paes, atual prefeito da capital, deve tentar a reeleição, e deve haver uma polarização com algum candidato do bolsonarismo. Talvez até alguém da família Bolsonaro, possivelmente o Flávio Bolsonaro, O Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do país, evidente que muita coisa está em jogo aqui,
o destino do país também está em jogo nas eleições da capital. Como você vê as eleições, qual a expectativa e quais são os desafios, na sua opinião, que o campo democrático, né, em contraposição ao campo autoritário, como eu denomino o campo do bolsonarismo, quais são os principais desafios para evitar um retrocesso aqui no Rio de Janeiro? Miguel, eu também quero me colocar dessa forma. Eu acho que no Rio de Janeiro a eleição ela é sempre decisiva, porque é aqui que está o modelo tiro na cabeça, o modelo sem direitos humanos, o modelo miliciano, a autorização do Estado para matar e para roubar e para organizar milícias. Tudo isso está aqui no Rio de Janeiro. Esse é o projeto. O Rio de Janeiro é uma grande tropa de elite, né, que vem de um modelo de exclusão política para o resto do país. E a eleição daqui vai ser a eleição do campo democrático, acho que talvez, provavelmente, a eleição mais importante do país. Eu sou testemunha presencial do esforço que o Eduardo fez para a eleição do Lula, do enfrentamento que ele fez, inclusive, corajosamente, a setores que sempre votaram nele dentro da leitura, digamos assim, do administrador, do bom administrador que ele é, de como ele foi pressionado a ficar para uma posição mais neutra, num papel mais de gestor, que lhe cabe muito bem. O Eduardo, de forma muito corajosa, enfrentou essa batalha como deveria ter sido, pelo campo democrático, ao lado do campo democrático, e acredito que a eleição dele é fundamental para que a gente possa seguir nesse caminho de retomada da democracia e de garantia da democracia. A eleição do Rio provavelmente será uma eleição que os olhos do mundo, dos setores que se preocupam com a democracia do mundo, vão se voltar para o Rio de Janeiro. Volto a dizer por quê? Porque o Rio de Janeiro é a cidade onde os bandidos andam de fuzil, e os bandidos que distribuem e permitem a entrada desse fuzil exploram as milícias e vendem também o discurso de assassinato, de punição e de enfrentamento violento e de armamento, de armar a população. Então, aqui é uma espécie de laboratório de tudo que há de ruim na política brasileira, e o Eduardo Paes representa, para mim, o campo civilizatório, e tenho certeza que nós todos, que no Rio entendemos que o caminho da democracia e da lei, e do respeito à lei, é o caminho devido, nós todos vamos nos unir em torno da reeleição do Eduardo. E você acha que, por exemplo, o grande desafio é conseguir os votos, né, das áreas populares, Zona Oeste? Você acha que essas áreas, por exemplo, que o Bolsonaro teve muito voto agora em 2022, o Lula conseguiu uma votação muito boa nas favelas e na Zona Sul, né, ironicamente, né, apesar do PT sempre ter perdido, ele ganhou na Zona Sul dessa vez, toda essa faixa litorânea, mas o voto bolsonarista se concentrou muito em Bangu, as áreas da Zona Oeste. Como você vê que o Paes pode conquistar esses votos? Vai ter que trabalhar de forma muito ampla, vai ter que trazer de volta setores, inclusive evangélicos. Esse voto foi muito influenciado pelo voto evangélico. Nós conhecemos a realidade aqui das nossas áreas de subúrbio, da Zona Oeste. A eleição no segundo turno no Rio, a diferença foi de pouco mais de 100 mil votos. Então, uma eleição que basicamente terminou empatada, e a tendência é que se repita esse quadro de polarização, esse quadro de uma eleição muito dura, com o Eduardo representando o campo democrático. Eu peço a todos que, aqui eu sei que estou falando para o campo progressista, que todos reflitam muito. Nós temos que escolher as batalhas de forma muito adulta, né? É óbvio que os políticos têm direito a seus projetos, que os políticos têm direito os partidos têm direito a montar as suas identidades, mas essa é uma eleição que não houve ainda tempo de retomar as instituições brasileiras para o caminho do desenvolvimento. A economia ainda não reagiu. Nós temos um bolsonarismo muito vivo, e a frustração com a própria decadência do Rio de Janeiro alimenta esse bolsonarismo, junto com a manipulação das redes, junto com a ignorância em que o nosso povo é submetido reiteradamente por um projeto histórico. Então, assim, me parece que é uma eleição para ser amplo, para unir setores, buscar os setores evangélicos comprometidos com isso,
com a civilização, com a democracia, buscar dialogar com essas lideranças locais e enfrentar de forma corajosa também a manipulação pelo crime. Nós vamos enfrentar uma cidade que tem 49% das suas áreas, já há pesquisas mostrando isso, controladas pelas milícias. Então, é uma eleição onde o Tribunal Regional Eleitoral vai ter um papel muito relevante. Muito bem, Felipe. Chegamos ao fim da nossa conversa. Deixa aí um minutinho para você se despedir, fazer alguma consideração final. Obrigado, Miguel. Desculpa pela minha ausência na terça-feira. Tive um problema aí. A tecnologia tem disso. Tive um problema, não consegui acessar porque fui tratado de um problema familiar e faltei com você aí, com os nossos amigos que nos assistem. Mas estou sempre à disposição. Prazer enorme. Bom feriado. Prazer tudo nosso. Bom feriado para você também, Felipe. Bom feriado para todo mundo que está aqui nos assistiu hoje. 1º de maio a gente não vem, a gente vai curtir o feriado. A gente volta então na terça-feira. Um abraço aí para todo mundo e até a próxima. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.